Olha, gente, durante muito tempo o Brasil se colocou como um país agrícola. E é mesmo. O tamanho do nosso território nossa produção agrícola é invejável. Depois nós entramos, num determinado momento da Revolução Industrial, nós adentramos na indústria, na industrialização, e na indústria agrícola também. E depois, nos anos já no século XVIII, século XIX, passamos para as indústrias mais de ponta, importando, atraindo, abrindo o mercado para a industrialização do país, para a mecanização. Tivemos já no século XX aí despontando a indústria química, que compõe hoje, inclusive em Alagoas, uma contribuição significativa para a economia. Mas é no século XX também que o país se desperta para a indústria sem chaminé, que absorve todo mundo, lá da agricultura à indústria de ponta, que é a indústria do turismo. E Alagoas, ali nos anos 90, o governo Suruagi chegou a preconizar: Alagoas terá a sua maior fonte de renda desta indústria sem chaminé. E começou a apostar, a atrair. Nós estamos aí com a indústria hoteleira em franco crescimento. O presidente da Associação Brasileira de Hotéis, da indústria hoteleira, André Santos, recentemente, afirmou que o Estado está em franco investimento. E ele nos dá uma entrevista também afirmando que os investimentos não param de chegar. Mas nem tudo são flores. Nesse setor que é a salvação literal da lavoura alagoana. Tem os profissionais deste setor que mantêm essa indústria viva. E um dos principais são os guias de turismo. Parece até que a gente vê tanta mistura que é uma profissão que cabe todo mundo, mas a coisa não é bem assim. Existe uma política forte que regulamenta e tem os invasores desta profissão. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Alagoas, Marconi Moreira. Muito obrigado por o senhor estar aqui no programa Conjuntura. É uma honra também entrevistar o senhor, uma pessoa que eu já o conheço já de algum tempo, tenho um carinho especial pelo senhor e uma estima. Mas eu dizia que o Brasil vem de uma situação agrícola e reconhece no século XX o turismo como uma indústria de chaminé. Como é que o senhor vê o turismo hoje no Brasil e particularmente em Alagoas, que ainda tem os piores indicadores sociais? Muito obrigado por sua presença aqui. Grato, Arnaldo. E também a satisfação de estar aqui presente com a sua pessoa, né? Você também tem uma grande estima. Pois bem, o turismo, ele vem crescendo já há um bom tempo já, né? Como o senhor começou bem falando no começo, né? Essa indústria sem chaminé que vem se desenvolvendo no Brasil e também especificamente em Alagoas, é um fator assim primordial para o crescimento econômico, socioeconômico de todos os setores que se pode ter. Absorve todos os setores, né? Lá da agricultura, né? Do sujeito que produz uma hortaliça até a indústria de ponta, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque nessa vinda para cá que chega o turista, nós temos ramificações, vamos dizer assim, então. Tem o turista que ele é o receptivo, esse então que abastece semanalmente mais de 5, 7 a 8 mil pessoas por semana na capital Maceió. Que recebe esse turismo receptivo. Que é o receptivo. Recebe 8 mil pessoas? Aproximadamente. Quer dizer que é um número muito maior do que eu imaginava, né? Você somando isso no final do mês, imagina, vamos dizer aí, 10 mil. Nós temos aí por semana, numa temporada média, 40 mil pessoas circulando que o turismo receptivo... Exatamente. Isso segundo as companhias aéreas, segundo a própria Infraero, que nos passa a informação. Aí podemos ter um cálculo. Para se ter uma ideia desse desenvolvimento econômico, por exemplo, o turismo, vamos fazer um somatório assim, uma multiplicação básica rápida de um casal. Geralmente vem casais, ou vem 4, ou vem 6, né? Que são famílias, essas são os receptivos. Nesse inteirinho, imagina uma família que vai gastar em média aí
150, R$ 200 dia. Movimento. No decorrer de uma semana. E em vários setores, né? No artesanato. Exatamente, exatamente. E quando chega essa clientela, que os guias vão ao aeroporto de Maceió, nos Zumbir Palmares, recepcioná-los, geralmente são grupos, no receptivo. 20 pessoas no micro-ônibus, 50, 40, dependendo do grupo. A profissão, ela começou a ser reconhecida quando, Marconi? Ela foi reconhecida já em 1996, com a lei que foi, no caso, promulgada. E essa lei, então, deu reconhecimento à profissão guia de turismo. E ela exige o quê do cidadão? Por exemplo, vamos dizer, eu sou jornalista, aí cansei de ser jornalista. Agora eu quero ser um guia de turismo. Eu posso chegar assim e me apresentar como guia de turismo? Eu tenho alguns critérios para seguir. Sim, primeiro, por ser nós temos um reconhecimento legal, legislativo. Sim, e agora a lei, né? Vira lei, né? Então, é uma lei que já está em andamento já há alguns anos aqui, então, no Brasil. Para trabalhar, atuar como guia de turismo, eu até às vezes abro um parêntese, Arnaldo, porque tem o guia turístico, que as pessoas às vezes confundem, se vê muito aí, às vezes, no telejornais. A gente vai falar dele depois. Mas o guia de turismo, que é o profissional, ele tem que passar, então, por um curso técnico. Ele tem que ter, vamos dizer assim, uma escolaridade, segundo grau completo? Sim, ele tem que ter o nível médio, no caso. Depois ele é o segundo grau completo, 18 anos de idade, já é uma pessoa de maior, de responsabilidade civil, onde ele vai, então, justamente no SENAC, que é o curso que se tem no SENAC, ou no IFAL. Quer dizer que existe um curso para esses guias de turismo. Exatamente. Quer dizer, o sujeito é uma coisa profissional. Ele vai lá, é o curso de duração de quanto tempo? Aproximadamente, pelo SENAC, está em torno de 1 ano e 6 meses. Sim. Pelo IFAL, ele pode chegar de 2 a 3 anos de acordo com a área que ele quer trabalhar. Você conhece as disciplinas que são ministradas? Sim, dentre elas tem a História do Brasil, que é principal, porque o guia de turismo ele trabalha com a cultura. Ele trabalha com a essência cultural de cada região. Então, o guia de turismo de Alagoas tem que conhecer Alagoas. Tem que conhecer Alagoas. Né? Então, assim, trabalha especificamente com a parte histórica, cultural, trabalha com toda uma área social também, geografia, política, é todo um conjunto de informações que o guia tem que ter. Quando um turista chega, ele fala assim, eu quero conhecer o sertão, o agreste, a zona da mata, o litoral, ele tem que conhecer o acervo que tem para oferecer a esses visitantes. Exatamente. Até porque, assim, como você bem falou no início, né, uma indústria sem chaminé, então essa indústria ela é toda uma forma técnica. Por trás da chegada do cliente ou do turista em Maceió, em Alagoas, quando o guia vai recepcioná-lo, ele já vai imbuído justamente de todo um trabalho para poder vender o produto. Então, quando você vê uma empresa de uma operadora de grande porte, por exemplo, né? Ou aqui em Maceió nós temos algumas, agências de receptivos, de porte. Quando fala assim, agência, só para traduzir para o nosso ouvinte, quando fala assim, agência receptiva, é quem recebe lá o turista, né? As agências, primeiro CVC... você vai no cadastro, né? Toda e qualquer empresa que trabalha com turismo a nível nacional, ela tem que estar justamente cadastrada no Ministério do Turismo. Isso é bom a gente citar, né? Tudo isso aí tem que ser lá. Então, tem um tomador de serviço e esse tomador de serviço, ele tem que estar ciente, embora ainda se falta um pouco. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem que estar, então, sabendo que ele está cadastrado, porque ele pode depois reclamar caso venha a ser preciso. Sim. Então, o cadastro está lá. E aí nós temos lá vamos dizer assim, os pontos essenciais para que seja uma empresa, se ela é receptiva. E essas empresas, elas, pela lei, têm que contratar profissionais como guias de turismo. Tem que ser contratado. É interessante porque o mercado do turismo, como você bem frisou no início, o turismo ele foi oficializado a nível comercial lá na Europa, lá na Inglaterra. Sim. Meados do século XVIII, aproximadamente por aí então. Com o tempo, como vendo que foi o crescimento organizacional, então veio a necessidade de tecnicamente preparar esses profissionais para então acompanhar os Na Europa turistas. toda você não anda sem guia, né? Não anda sem guia. Então tem aquele com idioma, tem aquele sem idioma. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos um mercado internacional também, que chega no final do ano. Agora mesmo em dezembro vem chegar já navios internacionais com idioma espanhol, italiano, alemão,
O guia precisa conhecer algumas desses idiomas? Tem que ter. Pelo menos as palavras-chave, as frases-chave. Exatamente. Aqui nós trabalhamos no final do ano, quando é um turismo internacional, com os navios. Nós estamos lidando com profissionais mesmo. Com profissionais. E as empresas? As empresas reconhecem... Vocês têm um piso salarial, por exemplo? Assim, Arnaldo, o piso salarial do guia de turismo ele é de acordo com a venda, porque ainda é um pouco emblemático, vamos dizer assim, a situação... Não tem um valor, por exemplo, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, por exemplo? Não, nós não temos um piso salarial. Um piso ele não tem. Porque então o guia ele é vendedor, o guia ele é um acompanhante. Então, basicamente, o guia de turismo a nível nacional, a nível legislativo... Quer dizer, que não é uma questão específica de Alagoas, é nacional o problema. É nacional. Que é um problema, você não ter um piso salarial é um problema. Não tem um piso. Então, assim, o piso salarial, na realidade, a gente tem ele fictício, que é uma base de vendas de 3 mil, 4 mil, que pode chegar a um guia de turismo de acordo com o seu trabalho diário. Sim. Né? Mas também a legislação... Tem um horário específico de trabalho, porque eu viajo com alguma frequência de avião, chego lá, 3 horas da manhã, tem aviões chegando e ônibus chegando lá, né? E eles têm um horário específico de trabalho, esses profissionais? Justamente isso. Não há especificidade no horário de acordo com a legislação de 8 horas diárias, por exemplo, que seria um trabalhador formal, né? Sim. Mas ele tem um contrato. Ele tem um contrato. Esse contrato, por exemplo, que nós temos é por serviço. Um exemplo, por exemplo, no receptivo, por exemplo. Uma empresa de Maceió que é um receptivo que recebe turistas do Brasil, vamos supor. Então, ele contrata o guia daquela empresa X e o guia ganha por serviço. O guia, quando sai do hotel, ele vai até o hotel buscar o passageiro, isso nós chamamos de transfer out. Sim. Então, chegando no hotel, vai buscar lá o jornalista Arnaldo e vai conduzir ele até o aeroporto. Sim. Nesse tempo, ele dá informações técnicas e o acompanha até fazer o check-in na companhia aérea. Sim. Então, há um serviço de acompanhamento, que geralmente leva em torno de 2 horas. Quem paga isso? Quem paga é a empresa de receptivo, que é o contratante. Paga o serviço. Que nós temos um valor específico. Nós temos em Alagoas, nós temos um período de chuvas, em que o turismo cai. Como é que ficam os guias? Bom, nós somos quantos? Já, não é fácil. Arnaldo, nós temos hoje, pós-pandemia, 1.142 guias cadastrados no Ministério em Alagoas. Todos estão trabalhando? Não. Dessa quantidade, apenas, salvo engano, 53, eles são MEI, ou eles são ou empresa individual, ou eles são PJ. Ou ele é um MEI, ou ele é um individual. Ele pode é uma trabalhar, pessoa jurídica. Pode trabalhar com uma companhia ou por conta própria? Isso. Os demais, no caso, eles são pessoas físicas, porque tem essa forma também. Nós somos, como os jornalistas são também, nós estamos na mesma linha liberal. Profissionais liberais. Então, nesse sentido, ele pode fazer um contrato com a empresa e trabalhar algum tempo ali. Nesse período, voltando à pergunta, nesse período de baixa temporada, piora a situação de vocês, porque se vocês ganham por produção, né? Na alta temporada, vocês sorriem à toa. Pois na alta é uma maravilha, né? Porque na temporada... né? Mas é assim mesmo. Na temporada alta, nós costumamos pegar assim, novembro, dezembro, novembro seria uma média alta. Quando nós chegamos já no primeiro período, já no primeiro semestre de dezembro, então já aumenta, é um termômetro, tomando como base Maceió. Então ela vem aumentando. Quando chega no final no Réveillon, 1000%. Todos os hotéis fechados. Dá para dizer assim que de novembro a março, vocês conseguem faturar para viver o ano inteiro? Não. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, esses 5 meses, dependendo da carga de trabalho, a gente trabalha dia e noite, como você vê, e é emocionante isso, é uma coisa muito gostosa de trabalhar, mexer com turista, então dá para levantar aí, dependendo do for, 15 mil, 12 mil, 20 mil. Isso nesse período, né? Nesse período, desses 5 meses, né? Exatamente. Esse é o faturamento, tirando os gastos, é o faturamento para você, que você faturou 15 mil. 15 mil, vamos supor assim. Então, ele tem que se aguentar, se administrar. Porque depois vai vir um período de baixa temporada, que é o período das chuvas, né? Cai, Arnaldo. Pós-carnaval, ele dá uma queda significativamente. E aí, quando chega mês de maio e junho... As empresas se despedem. Exatamente. Diminui, praticamente ele cai 30%, 40% da demanda
que nós temos aqui em Maceió, para termos uma ideia. Agora, como é vender, por exemplo, o turismo nessa alta temporada? Vocês vão vender belezas. E aí você chega numa praia com as línguas sujas, com serviços improvisados de atendimento ao turista, sem água, na alta temporada nós temos um problema gravíssimo de abastecimento de água. Como é que é vender isso? Mas você vai me explicar isso no próximo bloco. Pois é, nós continuamos entrevistando o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Alagoas, Marconi, com 2N, como ele gosta de ser lembrado, meu querido amigo, que eu tenho a honra de entrevistá-lo agora, Marconi Moreira. Marconi, como é vender, por exemplo, para o turista? Ele sai de casa querendo achar as belas praias de Alagoas que ele viu na publicidade, né? Os lugares mais calmos, paradisíacos, o sertão, a poesia do sertão. Né? Chega lá, a praia com línguas sujas, os serviços de bares e restaurantes precários, aquelas barraquinhas oferecendo produtos que precisam de uma higiene melhor, falta de água em alguns municípios. Como é vender isso para o turista? Pois é, Arnaldo, nós vendemos sonho, como o senhor falou. Né? Nós vendemos sonho, é aquele sonho que teve de conhecer aquela cidade. Juntou dinheiro o ano inteiro. Que é de férias, que é só paz, sossego e água de coco. É verdade. Bom, nesse sentido, como no início do primeiro bloco nós falamos que o turismo ele é uma indústria sem chaminé, como o senhor falou, então requer responsabilidades. E é todo um trâmite que ele é feito. Então, se nós vamos para um destino turístico, aquela empresa que leva aquele grupo de turistas para aquele destino já previamente já verifica como estão as condições técnicas para recepcionar o turista. Exemplo, se vamos a Maragogi, nós ficamos em um ponto de apoio. Um ponto de apoio é um restaurante que dá para aquele cliente a segurança de um guarda-sol, tranquilidade, água de coco. Segurança mesmo. Segurança mesmo. Pessoal. Então, pessoal. Aí, dentro desse sentido, há uma organização. Quando a gente sai daquele espaço e vai para uma praia, como você falou, que tem uma língua suja, na realidade nós procuramos... Algumas praias desses municípios mais badalados, nós temos esse problema do saneamento. Temos. Né? A sujeira, a limpeza. Acontece. Nós temos aí várias instituições, a Organização Arnaldo de Melo fez parte agora também de um projeto de limpeza das praias. Exatamente. Isso é ruim para vocês? É ruim. É ruim porque não é fácil para um passageiro, para um turista, vir para uma praia que tem uma língua suja ali do lado. Que tem um lixo na praia. Que tem um lixo do lado. Que é o caso aqui da Cruz das Almas, que é o caso de algumas praias também aqui na Praia da Avenida, mas nessa parte turística de Maceió, mas a Cruz das Almas ela é mais incisiva. E a gente procura minimizar... Você já, não sei, tem um riacho aqui que é um riacho que foi um livro, né? Zé Lindo Rego, Riacho Doce. Riacho Doce. Que virou um seriado da TV Globo. Exatamente. E tem uma propaganda internacional em torno dele, tem livros, né, que conta a história do petróleo, essa coisa toda. Chega lá, o turista vê aquele riacho, um esgotão. E isso para vocês deve ser terrível, né? É verdade. Como é que o turista sai daqui? É verdade. Ele questiona logo o guia do porquê que é daquele jeito, e a gente... Vocês levam isso ao poder público ou leva às empresas que os contratam? Sim, a gente faz um diário de bordo, de acordo com a necessidade que o cliente reclamou, algo desse tipo dentro da excursão. Essa é entregue para o chefe do setor, ou para o diretor, ou gerente da agência de turismo. E, por sua vez, ele leva para o diretor, que aí se reúne com vários setores do meio, né? Que é o trade, a BIH, o convention, sindicato, e assim se procura minimizar o máximo possível. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Uhum. Por exemplo, eu procuro trazer uma informação para o turista, quando pergunta esse riacho aqui do Salgadinho, como é que ele funciona? Aqui eu procuro falar, olha, nós temos um município que ele é 3 pisos. Primeiro é o nível costeiro, o segundo é a área comercial, o terceiro são as partes mais altas da cidade. E lá também tem periferia. E nessas cidades, nesses bairros grandes,
quando ainda não há assim, um saneamento básico, que cai tudo dentro de uma linha que vai desaguar ou na região da Cruz das Almas ou vai desaguar na região do Salgadinho, na Praia da Avenida. Sim. Aí então, infelizmente, é o Brasil, né? É o nosso país que não foi. Alagoas é um capítulo dentro do país, né, que acontece isso. Mas aqui tem ainda aqueles sujeitos que vendem o turismo fake, né? Vou levar você para conhecer golfinho na Lagoa Mundaú. Não tem golfinho na Lagoa Mundaú. Exatamente. Esses vendedores, eles podem atuar como guias também? Não, Arnaldo, porque para ser guia de turismo, atuar como profissional guia de turismo, ele tem que ter o curso. A Pajuçara está cheio deles lá. Está cheio deles. Vocês já atuaram, já acionaram a fiscalização, PROCON, alguma coisa assim nesse sentido, com relação a essas pessoas? Ainda não, porque nós estamos agora, o Sindicato de Guia de Turismo de Alagoas, em parceria com a Secretaria de Turismo e também com o PROCON, com a BIH e o Convention, nós estamos organizando um evento para justamente trazer o Ministério Público, trazer as agências de turismo, trazer os guias de turismo, para que todos então sejam concatenados com a responsabilidade que têm, para evitar esse tipo de coisa. O que não dá mais no setor? Que pode ser ruim para essa indústria que está em franco crescimento em Alagoas, atraindo investimento. O que pode ser ruim para o setor? Quer dizer, além da poluição, a utilização da mão de obra desqualificada é um fator extremamente negativo? A má prestação de serviço. Isso é um fato evidente que se repete? Sim, é evidente. A reclamação maior que nós recebemos, nós guias, como temos um contato direto com o turista, seja ele brasileiro, nacional ou internacional, então, assim, eles têm vasta experiência, eles viajam o mundo inteiro. Então, eles comparam, natural do ser humano comparar o que é quente e o que é frio, o que é bom e o que não é. O que é verdadeiro é fake, né? E o que é fake. Mentiroso. Fake é mentiroso. Exatamente. E aí acontece, as coisas realmente chegam a esse ponto. E isso para vocês deve ser um revés violento, né? Nós passamos agora Como é que foi esse momento de pandemia para vocês? Muito difícil, foi o primeiro setor a parar, o turismo, complicou todas as linhas, da companhia aérea, que são as maiores, até ao hoteleiro. Nesse inteirinho passa pelo guia e nós sofremos muito com isso. Fome e desemprego? Fome e desemprego, e teve até profissionais que, infelizmente, eles se suicidaram, vamos dizer assim. Perderam o senso A pressão foi tamanha que eles simplesmente, 2 deles aqui em Alagoas, se suicidaram. Entraram em depressão profunda. Então, assim, foi muito complicado. E nós sobrevivemos com parcerias através das pessoas que compõem o turismo, pessoas de turismo, de hotelaria. E como está tendo essa retomada? As empresas, hotéis, receptivos, reconhece o guia de turismo enquanto profissão ou ainda trabalham com amadores ou guias fakes? Não. Pós-pandemia, aumentou muito. Hoje nós somos mais de 1.040, só me engano, 1.043 profissionais hoje que estão no Ministério do Turismo, né? Guia de turismo em Alagoas. De Alagoas. De Alagoas. Estado de Alagoas. Em condições habilitadas para trabalhar nos 102 municípios. Exatamente, como guia. E dos quais nós temos hoje no mercado, na capital Maceió, não tem um número assim exato, mas são mais de 600 guias dentre as agências de turismo. Elas não trabalham com aqueles cidadãos lá que ficam nas vans. Não, elas trabalham como profissionais cadastrados do curso, que fez um curso, essa coisa toda. Isso. Mas há um diferencial, por exemplo, são várias agências de pequeno, médio e grande porte. Aquele profissional que está ali na praia, naquelas vans ali vendendo, cada van daquela, elas são agregadas a uma agência. Eles têm que ser agência, porque a legislação ela é clara. Mesmo ele tendo lá a plaquinha cadastrado na Embratur, tem que estar ligado a uma agência de turismo. Ele tem que ser agência. Porque para poder vender o produto... E para ser uma agência tem que trabalhar com guia. Tem que trabalhar com guia. É uma sequência. E essa lei é obedecida em Maceió e em Alagoas? Bom, aqui no estado de Alagoas, nós adquirimos um respeito com relação às empresas externas de outros estados quando vêm para cá em excursão rodoviária, porque nós fiscalizamos efetivamente o sindicato de guia em parceria com o PROCON, que é o órgão fiscalizador, nesse ponto. O que pode acontecer com uma empresa dessa que for flagrada? Vamos chegar aí agora, nós vamos chegar à primavera, né? O turismo já começa
com um pequeno aquecimento, o que pode acontecer com essa empresa que trabalhar com um profissional que não esteja habilitado nem reconhecido no mercado? Bom, com relação à empresa, ela é multada. Nós do sindicato não temos o poder de multa, mas nós temos o poder fiscalizatório. Daí então, em parceria com o PROCON, é uma bateria, é PROCON. Quando nós vamos fiscalizar, nós temos o PROCON ao nosso lado, temos a Polícia Militar, para dar o apoio também, policial, e nós temos ali a Secretaria de Turismo com o do Estado de Alagoas, no caso, que responde pelo Ministério do Turismo. E temos uma pessoa, hoje nós temos duas, salvo engano, que é funcionário do Ministério do Turismo, e é esse que nos acompanha nas fiscalizações. E uma vez que não tem um profissional guia de turismo dentro da excursão, automaticamente a agência ela é multada. Esse clandestino está sujeito ao quê? O clandestino, se porventura o coordenador ou quem quiser que esteja ali presente esteja levando uma excursão, então ele responde penalmente pelo fato de ele estar exercendo uma profissão ilegal. De uma forma ilegal. Por outro lado, eu acho que tem essa outra coisa muito ruim, que é a imagem que o turista leva, né? E o senhor tem alertado as empresas para o compromisso desses investimentos que vêm sendo feitos para as empresas trabalharem da forma legal? O sindicato tem as... Sim, vem, porque hoje em dia, por exemplo, as agências de turismo, as empresas de turismo de Maceió, a grande maioria trabalha de uma forma correta, de uma forma de acordo com as regras, de acordo com a legislação federal e a legislação estadual. Porque nós temos duas legislações, inclusive o Estado de Alagoas é o terceiro estado do Brasil que tem uma lei estadual que reconhece a profissão do guia de turismo. Nesse momento que nós estamos chegando aí, iniciando a temporada, qual a orientação, qual o principal problema que vocês enfrentam hoje no mercado de Alagoas? Antes de dar a orientação, depois você vai dar a orientação. Pois essa pergunta me faz lembrar a economia, me faz trazer em mente a economia. Esse pós-pandemia, a nível mundo, não está sendo fácil ainda, né? Para lugar nenhum, na Europa toda. Na Europa, e a gente vê tudo isso. Aqui, mais em Alagoas, vem retomando, vem crescendo aos poucos. Hoje, Maceió, nós, como capital do estado, como que recebe esses grupos, que são os receptivos, que recebe esse grupo de turista, ele divide-se basicamente, o Turismo Maceió divide-se em 3 fases. A primeira é o receptivo, aquela que a agência de grande porte manda o guia com o ônibus buscar o grupo lá no aeroporto de Maceió. Sim. Todo final de semana chega em média aí entre 4 a 5 mil pessoas por semana aqui em Maceió. Na sequência, nós temos o turismo rodoviário. Ele vem nos feriadões, fim de semana, e mais os feriadões. Aquece a economia. Né? Aquece bastante. São turismo que está agregado vindo dos estados próximos do Alagoas. Pernambuco, Bahia, Sergipe. Quem sai com péssima imagem não volta mais. Quem sai com uma péssima imagem não volta mais. Ainda recomenda. Não adianta propaganda que não vai mudar a ideia dele. Né? Porque o grande diferencial, Arnaldo, é o profissional guia de turismo. Esse profissional, ele está apto, preparado tecnicamente para justamente diminuir os impactos negativos. Os impactos negativos, exatamente. Eu imagino. Qual é a recomendação que o senhor faz? Nós estamos chegando na reta final do programa. Né? Qual é a recomendação que o senhor faz para as empresas? Nós temos algumas empresas ainda que trabalham de forma clandestina, né? Compensa? Não, porque vai levar uma multa e fica muito feio para o turista, para o que ele está lá. Tem que sair, dele. Já pensou, você está numa van clandestina, tem que sair. Tem que sair. Passa até aquelas comédias pastelão que nós vemos aí, né? Exatamente. Nós temos hoje em Maceió, por exemplo, há algumas empresas, a de receptivo, que trabalhar diariamente com os passeios, saindo da capital para a região norte e sul do estado. Essas, até aquelas vans que estão na beira da praia, inclusive, ali, essas ainda têm consciência, porque sabe, se não colocar o guia, o profissional, ele pode estar sujeito a levar uma multa. Mas ainda tem empresas de emissivos. Como é que é o nome? Emissivo. O que é isso? O receptivo, nós já falamos o que é. O emissivo é o que emite. Então, é aquela agência onde o Arnaldo amanhã vai para a Europa com sua família e compra um pacote aéreo. Sim. Esses são os emissivos. E tem aquela agência que prepara um grupo, leva um grupo de 20, 30 pessoas. De vez em quando a gente vê os golpes aí acontecendo. Exatamente. Qual é a sua orientação?
PROCON. Qualquer dúvida, procurar o PROCON. E como evitar esses golpes? Para evitar esses Tanto golpes... receptivo de você entrar num carro clandestino, como no emissivo. Verificar se aquela empresa ela está cadastrada no Cadastro, que é o Cadastro de Turismo Federal. E é fácil isso? Super É fácil. só entrar lá na Embratur, que tem o cadastro. Até porque ela é obrigatória. Quando você abre uma agência de turismo, ele tem por obrigatoriedade, por lei, cadastrar no sistema do Cadastro. Eu quero, desde já, agradecer ao senhor por sua presença aqui e recomendar aos senhores empresários, principalmente os clandestinos, olha, o turismo, é isso que o nosso presidente do sindicato acabou de dizer, movimenta tudo. Você vai querer matar a nossa galinha dos ovos de ouro? Pelo amor de Deus, né? Muito obrigado, hein? Valeu.